Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, aqui da AD Bangu, meu pastor presidente, pastor Sóstenes Silva. Eu estou muito feliz em poder estar com vocês aqui hoje para compartilhar aí o conhecimento da revista da editora Betel Dominical. Estamos no 4º trimestre estudando sobre a Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais, que foi escrito pelo nosso bispo Oídes, da Assembleia de Deus em Goiás. Alô, Goiás! Vou falar em Goiás, teve uma irmã que fez um comentário muito interessante, me convidou para ir aí na igreja em Goiás, falou do negócio de um pequi. Eu nem sei o que é pequi, irmão. Eu sou carioca não conhece nada disso não, mas se me convidar a gente vai. Se convidar a gente vai, né? Pequi com molho de alguma coisa aí. Eu nem sei o que é, mas deve ser bom. Ela falou que o crente verdadeiro, quando vai lá em Goiás, tem que comer pequi. Engraçado pra gente que é carioca, né? Mas assim, claro, obrigado pelo convite, convidando, a gente vai sim, vai ser uma bênção, vai ser uma honra estar com vocês. Bom, e não só para Goiás, mas para Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, aonde quer que a Boa Semente tenha chegado, chegou o momento de você ter aqui um encontro com Deus, eu e você, por cerca de 45 minutos, logo depois da vinheta. Vamos hoje trabalhar com os dons ministeriais, você não pode perder. Prepare a sua lição, pegue o seu lápis, caneta, borracha, a Bíblia, a revista e o seu pequi, se você tiver também, né? Água, café e vamos lá. Porque roda a vinheta. Bom, voltamos aqui e eu já começo a falar sobre os comentários, já que eu li esse comentário, irmãos, eu leio todos os comentários e respondo sempre que posso, sempre que posso. Às vezes domingo fica mais puxado, tem muito comentário quinta domingo, aí fica mais difícil de eu comentar, mas eu comento todos que posso e eu fico feliz em poder estar conversando com os irmãos aqui. Teve um comentário muito lindo de uma irmãzinha do interior aí, de uma fazenda, e hoje eu procurei, são 600 a 700 comentários, quase 1000 comentários por cada vídeo que a gente recebe, de maneiras que é praticamente impossível guardar. Se a gente se não tiver um projeto ali de frisar, de copiar na hora, depois a gente se perde no meio de milhares de mensagens. Mas ela mandou uma mensagem tão bonitinha que tocou meu coração, falou da sua dificuldade, do seu amor pelo canal, e quanto esse canal tem sido importante para ela. E eu fiquei muito feliz mesmo, muito emocionado, porque as lutas não são fáceis, né, irmãos? Manter um canal desse no ar, sozinho, com a ajuda sua, que é contribuidor, com a ajuda sua, que é membro do canal, com a ajuda sua, que é assinante, que assiste o vídeo, que dá o like, né, e compartilha, é muito difícil, mas Deus tem suprido as nossas necessidades. E sempre que eu penso em parar, vem alguém com uma mensagem dessa e falando da importância do canal, e isso mexe com a gente. Fico feliz em saber que esse canal é bênção. E se você quer me ajudar nesse projeto, né, de levar a Boa Semente, então seja membro do canal. Sendo membro do canal, você vai ter desconto aí em 10% nos cursos que a gente faz, né? Você vai ter o seu nome lá atrás, como sinal de agradecimento. E você, quando falar, vai ser destacado dos demais, que tem um brasão todo especial para aqueles que são membros do canal, prata, ouro, para aqueles que têm muito tempo, né, de membro, né, bronze, tem todo o medalhão ali bonito, quando você fala, se destaca, o seu comentário fica sempre mais atrativo e mais aparente. E também você vai estar nos ajudando, você pode pagar um cartão de crédito e nos ajudar. Se você quiser nos ajudar, não tem cartão de crédito, você pode fazê-lo também pelo Pix, nós aceitamos Pix também, tá? Aqui embaixo tem a nossa chave, ou você entra em contato pelo canal Boa Semente, 965172154, que afinal é a nossa chave Pix também. Você pode estar contribuindo, pode estar nos ajudando a não parar, a continuar produzindo vídeos de qualidade, com excelência, para o reino de Deus. Está gostando do conteúdo? Então nos ajude. Compartilha esse vídeo com 4, 5, 6 pessoas na sua igreja, porque a Escola Bíblica Dominical não pode parar. É um projeto que foi iniciado aí no século XVIII e está até os dias de hoje. Bom,
Quero também dizer para você que tem comprado os livros da Amazon, quero agradecer pelo carinho, dizer que R$100, quando você compra R$100, você que está aqui no Rio de Janeiro, pelo menos é assim, você compra R$100 e você ganha frete grátis. Não perde essa oportunidade. Compre os livros que a gente está indicando aqui embaixo pelo link, que aí você vai estar ajudando também o canal Boa Semente. Vamos lá? Lição de número 9. Os dons de Cristo para o aperfeiçoamento dos salvos. Texto áureo. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Efésios 4:7. Verdade aplicada. Os dons de Cristo visam prover à igreja o necessário para proporcionar o indispensável aperfeiçoamento dos santos até que ele venha. Os objetivos são 3. Apresentar a relevância dos dons ministeriais na igreja, mostrar que os dons ministeriais são atuais e expor a variedade de dons e a multiforme graça de Deus. Texto de referência, Efésios 4:11-14. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para os profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens e com astúcia enganam fraudulosamente. Bom, nesse texto de hoje, vamos nesse raio-x, eu quero destacar o seguinte. O tema são dons ministeriais. Vamos recuperar um pouco as aulas passadas para a gente entender do que se trata hoje. Lá atrás nós estudamos também sobre os dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 11. Lembra que se tem 3 classes de dons, dons de poder, dons de fé, dons de maravilhas, enfim, dons de conhecimento. As 3 classes de dons são 9 dons. Aqueles dons são dons espirituais. O Espírito Santo doa a quem ele quer e você precisa pedir para recebê-los. E aqueles dons ajudam a igreja a lidar com o mundo espiritual, porque a igreja é também um organismo espiritual, um corpo espiritual de Cristo, e para ela atuar nesse mundo, ela precisa ver, agir, sentir e interagir de forma espiritual. Para isso, o Espírito Santo capacitou algumas pessoas desse corpo, alguns membros desse corpo, com visão, com conhecimento, com palavra, com fé, para que possam, com curas, com milagres e maravilhas, para que possa a igreja atuar no mundo. Ok? Depois, nós vimos um outro grupo de dons, que foi semana passada, que são os dons de serviço. Os dons espirituais que vimos lá na frente é para externo, exterior, é para fora. Eles aparecem, né? Eles afloram, eles são vistos, percebidos. Os dons para serviço, geralmente, eles são internos, porque eles são para servir o próprio corpo. Então, os dons que nós vimos semana passada, relativos à misericórdia, relativos também ao que nós estudamos aqui, né? Ensino, cuidado, exortação, ministério, né? Tudo isso que nós vimos aqui, fé, profecia, tudo isso que nós vimos aqui semana passada é internamente, ou seja, é para que a igreja possa existir enquanto corpo e que ela possa ser nutrida com todo o alimento que Cristo nos dá através da palavra e também através do amor. Por isso são dons de serviço. Aprendemos semana passada que a forma de eu servir a Deus é servir meu irmão. E quando eu sirvo meu irmão, eu também estou servindo a Deus. E eu não posso dizer que sirvo a Deus se eu não sirvo ao meu irmão, porque eu não posso ver a Deus, mas eu posso ver meu irmão. Então, os dons de serviço, o Senhor deu a algumas pessoas do corpo de Cristo para que elas movimentem a igreja nesse sentido, para que elas busquem a Deus nesse sentido, para que elas levem ao corpo, não é para que elas façam sozinhas, mas para que elas levem o corpo a fazê-lo. Então, alguém que tem o dom ali de distribuir, né, ela repartir, ela não vai fazer sozinha. Não é porque que ela vai pegar, por exemplo, ela pode até fazer, tem gente que faz, ela pega e doa do próprio
próprio dinheiro, do próprio bolso, ela é a primeira a doar e é liberal. Tem pessoas assim, é uma forma de exercer o dom, mas tem pessoas também que fazem campanha, que movimentam essa campanha, que não é fácil pedir para alguém, não é fácil recolher roupa, alimento, preparar comida, distribuir quentinha. Isso é um dom. Então, algumas pessoas na igreja recebem esse dom para cuidar e fazem com que o corpo de Cristo se desperte para que faça isso. Não que a igreja vai se acomodar e falar assim, não, isso eu não tenho esse dom, não vou fazer. Não, isso aqui com a irmã fulana não vou fazer. Isso aqui com o irmão fulano não vou. Não, não é isso. A igreja como corpo tem de ir dessa mesma direção. Hoje nós vamos ver o terceiro grupo de dons. São os dons ministeriais. São dons que são dados para a obra de Deus, para capacitar obreiros na lida, na seara, no trabalho do Senhor. Então, para trabalhar na casa de Deus, nós precisamos ser capacitados. Essa capacidade não vem do homem, essa capacidade vem de Deus. É o Espírito Santo quem capacita. E o Espírito Santo capacita dando dons, que são os dons ministeriais. Quais são eles? Então, vamos lá no nosso raio-x, né? Para que é dado esses dons? Para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para a obra do ministério, ou seja, para a edificação do corpo de Cristo. 3 palavras significam a mesma coisa, ó. Aperfeiçoamento para a obra do ministério, aperfeiçoamento, obra do ministério, serviço e edificação. Do quê? Do corpo. Então, as obras, esses dons espirituais são recebidos por algumas pessoas que nós vamos estudar aqui, justamente para poder edificar o corpo. Até que todos, versículo 13, cheguemos à unidade da fé ao conhecimento do Filho de Deus. Olha que tremendo. Então, a ideia é que como nós temos pessoas na igreja com esses dons, o conhecimento de Deus vai crescendo. Lembra que a gente viu semana passada que a única coisa que destrói a igreja é a falta de conhecimento? E uma das coisas que tem feito a igreja cair ultimamente é justamente por não conhecer a voz do pastor, por não ter conhecimento de Deus, e por isso ela acaba se alimentando de tudo que o mundo traz. Então, nós, quando temos alguém na igreja, as pessoas na igreja que exercitam esse dom, é para levar a igreja, elevar a igreja ao conhecimento de quem? Do mundo? Não. Conhecimento de história, de geografia, de política? Não. Conhecimento do Filho de Deus, de Jesus Cristo, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. O que é a medida da estatura completa de Cristo? Cria-se antigamente que 30 anos era a idade do varão completo. Por quê, né? Porque você só podia desempenhar em Israel alguma tarefa sacerdotal aos 30 anos. Por exemplo, você só poderia ser rei aos 30 anos, quer dizer, houve reis, não necessariamente, Davi é um caso desse tipo, mas houve reis que reinaram antes também, mas geralmente para reis você tinha uma idade completa que era 30 anos, embora houve outros reis, muitos que reinaram até antes, como o caso de Josias, mas para ser sacerdote você tinha que ter 30 anos, então com 30 anos você poderia assumir o sacerdócio, é como se você a partir de 30 anos você pudesse responder pelos seus atos, é um homem formado, tem plena consciência do certo e do errado, aos 30 anos. Varão perfeito. Então ele poderia ser um sacerdote, ele poderia entrar para o sinédrio, ele poderia ser um fariseu, ele poderia exercer um cargo público. Então quando o apóstolo Paulo fala que nós vamos chegar à medida de Cristo, que iniciou o seu sacerdócio com 30 anos, olha aí por que Jesus demorou tanto, né? Porque ele tinha que cumprir as exigências legais do Antigo Testamento, da Torá, sobre a questão da idade de um varão perfeito. Então, e o que ele quer dizer? Ele quer dizer que esses 30 anos, então, equivalem à medida de Cristo, ou seja, quando nós alcançaremos essa visão completa, essa mente completa, teremos visão de todas as coisas e seremos completos, estatura completa de Cristo, ou seja, eu estou aqui, você pode estar aqui, o irmão está mais aqui embaixo, tem outro que já alcança mais, tem mais desenvoltura na fé, no conhecimento de Deus, mas nós só vamos chegar à estatura de varão perfeito quando? Quando nós estivermos na glória.
porque aí veremos todas as coisas. Como o apóstolo Paulo fala, embora em parte nós profetizamos por vista, mas em parte profetizamos por fé. Ou seja, nós não conhecemos tudo, nós não sabemos tudo. Mas quando o varão vier, quando Jesus vier, então aquilo que é em parte será aniquilado. E assim como ele é, o veremos, ou seja, veremos tudo claramente quando estaremos com Cristo. Então, nós, irmãos, só seremos perfeitos quando nós partirmos para a glória. Enquanto isso, nós estamos buscando a perfeição, estamos nos aperfeiçoando, estamos vivos pela misericórdia de Deus para que nós possamos nos aperfeiçoar em amor. Tá gostando? Deixa o like aí, ó, e dá o glória. Então, irmãos, essa é a medida do estatura completa. Então, até que nós cheguemos à medida completa, ou seja, no tempo que Deus quiser nos recolher e estejamos prontos para nos encontrar com Ele, nós precisamos desses dons para que possamos nos aperfeiçoar. Porque é através deles que nós crescemos em Cristo. Amém? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em todo ao vento de doutrina, ou seja, que cada hora uma pessoa fala uma coisa, você acredita. Aí surge quantas pessoas hoje elas se nutrem de coisas na internet, no grupo do Zap da tia, né, que mandou, ele acha que aquilo é certo, ele acha que aquilo é o correto, ele quer fazer aquilo ali, ele não quer estudar mais a Bíblia, ele só fica vendo mensagem no YouTube, que é de, por exemplo, Instagram, aquele framezinho pequenininho, e dali ele tira, né, algumas coisas para sua vida e ele acha que está se alimentando, mas ele não tem profundidade, e aparece ali um pastor que ele nunca viu, que ele não sabe nem se tem família, se é homem de Deus, e ele acredita naquilo, e ele é levado como por um vento de doutrina. Uma hora ele crê numa coisa, outra hora ele crê noutra, uma hora ele crê no profeta tal, outra hora ele está numa igreja, outra hora ele está na outra hora não crê mais em nada, é como menino inconstante. Aqui, ó, relevado por todo o vento de doutrina, ou seja, cada coisa nova, modismo que aparece, ele vai pelo engano dos homens com astúcia, ou seja, porque tem homens manipuladores, tem pessoas manipuladoras que vão manipular, que vão usar, né, dessas pessoas, da inocência dessas pessoas, para poder usá-las para o seu próprio bem. Então desconfie quando alguém fala assim para você, não assista isso porque não é de Deus. Não, isso aqui é do diabo, isso aqui não é do diabo, você pode assistir. Não, isso aqui é fulano. Não, isso aqui tem um demônio por trás. Não, isso aqui tem um pacto com não sei o quê. Desconfie dessas histórias cabulosas, coisas estranhas. Por que está sendo falado isso? A quem interessa aquela notícia, né? Nada no mundo é isento, existe um motivo pelo qual aquilo está sendo falado e compartilhado. Então, esses homens são manipuladores, e enganam fraudulosamente. Então, esses dons são necessários para que a gente possa ver. São os dons ministeriais. E encerrando essa minha introdução, eu já adianto que esses dons, eles são dados a qualquer pessoa. Você, quando eu vou estudar aqui, você vai pensar assim, não, isso é um dom só para o pastor que tem? Não, você pode ter. Não confunda os dons ministeriais com a carteira, com a credencial. A credencial é o reconhecimento pelo homem daquilo que você foi chamado. Ok? Seu pastor reconheceu você como diácono, teu trabalho de diácono. O pastor reconheceu o teu trabalho como pastor, como evangelista. Ele reconhecimento de um trabalho que você fez. E aquele é um reconhecimento formal perante a sociedade. A igreja enquanto uma instituição, com CNPJ. Então ela tem os cargos dela. Isso é uma coisa. Agora, existem os dons ministeriais que não são dados pelo homem. Não, muitas das vezes nem são reconhecidos pelo homem, mas são reconhecidos por Deus. Como, por exemplo, pastor. Nós vamos estudar hoje o dom de pastor. Você vai falar assim, mas então se eu tenho o dom de pastor, eu tenho que ser consagrado? Não necessariamente. Há muitos pastores que não têm o dom de pastorear. Ele é pastor porque por conveniência, ele é pastor porque foi convidado, né? Os obreiros antigos falavam que existe obreiro que é convidado e obreiro chamado. O obreiro convidado é aquele que é chamado por alguma conveniência, ou porque ele é questão financeira, ou porque fala bem, ou porque amizade, né? Ele é convidado. Vem cá ser obreiro. E existe aquele chamado. Aquele chamado não, é Deus que chamou, confirmou e trouxe, né?
Se você quiser saber mais sobre o curso de obreiros, eu tenho um curso online aqui também sobre obreiros, aqui é muito bom, tá? Você dá uma olhadinha. Então, tem muita gente que é pastor e não tem o dom de pastor. Mas tem muita gente também, muito irmãozinho ou irmãzinha, que tem o dom de pastor e não tem a carteira de pastor. Porque uma coisa não quer dizer a outra. Pastorear significa cuidar. Pastorear significa zelar. Pastorear significa orientar as ovelhas, orientar, liderar, cuidar. E muitas das vezes alimentar aquelas pessoas. E você não precisa ser um pastor necessariamente para fazer isso. Você não precisa ter o cargo de pastor para cuidar das pessoas. Você não precisa ter cargo de pastor para poder orientar as pessoas. Então, observe que eu quero chamar a atenção para você hoje é que esses dons ministeriais é dados para o corpo. Agora, bom é quando a igreja reconhece em alguém o cargo de pastor, o dom de pastor e lhe dá, então, o pastoreio. Não porque foi por tempo de serviço, mas é porque reconheceu nele o dom. Oremos a Deus para que a liderança, né, ela possa entender isso, a buscar, né, essa questão de observar os dons. Hinos 115, 116 e 127. O apóstolo Paulo nos faz ver que o Senhor, que venceu e foi exaltado, segundo a sua graça, concede à sua igreja dons necessários para o pleno desenvolvimento do corpo, para que alcancem a maturidade espiritual, a varão perfeito, não sendo mais levado. Aí, pastor, não, então a gente vai ser imaturo? Não, você vai ser maduro. Só não chegou ainda à estatura completa, mas você já tem uma maturidade. Você não se envolve mais em qualquer questão. Você não fica envolvido em boatos, em coisas que você vê que Deus não está naquele negócio, ok? Porque você já tem uma maturidade, você fica no seu lugar, né? Você tem a sua chamada, ok? Então Deus deu esses dons. Inclusive, o texto que lemos hoje, Efésios 4, fala da unidade. É um texto que fala da unidade. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, ou seja, da chamada com que fostes chamados. Versículo 2, Efésios 4:2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Tudo que divide a igreja não é de Deus. Deus não faz conta de dividir. Sabe, esse negócio nós, eles, um contra o outro, por colocar irmão contra irmão, seja por qualquer coisa, até mesmo por causa da fé, não é de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala, suporte uns aos outros. Mesmo quem pensa diferente de você, suporte. Mesmo quem está no caminho contrário a você, mas se ele vai para o céu, se ele quer ir para o céu, suporte, porque somos o corpo. Existe um só Deus, existe um só Pai, que é Pai sobre todos, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, ou seja, ele levou, resgatou as almas que estavam perdidas e deu dons aos homens, que é o despojo, que é a vitória. Ora, isto ele subiu, não só também como desceu, né? E ele vai dizendo assim, versículo 12 que nós lemos, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, e ele começou a dar esses dons. Amém, meu irmão? Amém. Aí versículo 15, que não está aqui, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Ou seja, esses dons que nós vamos estudar hoje são dons para o crescimento espiritual, né? Não é para você ter ciúme, não é para você ter inveja de ninguém. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre a unidade, ele amarrando essa história, esse discurso falando da unidade. Porque muitas das vezes nós vemos alguém exercer o dom e aí gera ciúme, né? Alguém pensa assim, eu queria ser igual a fulana, eu queria pregar como fulano, eu queria orar como fulano, eu queria ensinar como fulano, eu queria cantar como fulano. Não, o dom ele foi dado, anote isso, o dom foi dado para ser apreciado, é para servir. Então quando você vê uma pessoa que prega bem, não queira estar no lugar dela, queira usufruir daquilo que ela está falando, porque é um presente para você. É como se você vai no espetáculo assistir uma ópera.
Você vai no espetáculo assistir um grande cantor famoso, você não quer o lugar do cantor que está cantando, você quer ali estar no mesmo sentido, se alimentando daquilo que ele está cantando. Vai ver uma orquestra tocar, você está ali extasiado, se alimentando daquilo. Ou louvando a Deus pela vida daqueles músicos que você estão cantando e você está se deliciando. Você não quer ser ele. Então o que ele está dizendo é que nós não devemos competir uns com os outros, mas apreciar os dons uns dos outros. Oh, meu irmão, você é uma bênção. Oh, minha irmã, Deus te usa. Oh, minha irmã, que maravilha. Eu gosto de ver como Deus opera através da sua vida. Tá entendendo? Bom, então vamos lá. Conhecendo os dons ministeriais. Os dons ministeriais foram ofertados aos crentes como um dom pessoal, ou seja, agora individual, né, com a finalidade de ser exercido sistematicamente de modo a promover o crescimento. 1.1. A atualidade do dom de Cristo. Não é segredo para ninguém que somos conhecidos como um povo pentecostal, que crê intensamente na atualidade da manifestação. A respeito dos dons ministeriais, vemos que Paulo, em sua carta aos Efésios, ele fala sobre esse dom. Eu já falei isso, né, lá na frente. E aí o Craig fala o seguinte: concede a seu corpo um grupo especial de pessoas que, por sua vez, mobilizarão os outros para os outros membros do corpo de Cristo para seus ministérios. Assim é possível afirmar que enquanto a igreja estiver na terra, precisará de mais maturidade e unidade. Duas coisas que a igreja precisa: maturidade e unidade. A maturidade faz com que ela tenha discernimento do que ela deve falar, não deve falar, deve se meter, não deve se meter, que alianças ela deve fazer. Maturidade, né? Ou seja, é experiência. E a segunda, a questão é a unidade, ou seja, se isso me divide, então não quero. Se a gente vai ter que perder pessoas aqui, então eu não quero. Se vai dividir minha família, Deus não está nesse negócio. Deus não está na conta de menos. Deus só faz contas de mais e de multiplicar. Deus opera milagres da multiplicação. Se você quiser saber mais do que... Vamos lá, vou aprofundar e entrar por outro caminho, mas é bênção. 1.2. Os dons ministeriais estão disponíveis para a edificação da igreja. Aí ele vai falando sobre a carta do apóstolo Paulo. A igreja, e neste pensamento, se dá por assistirmos que o Novo Testamento, o exercício ministerial está sempre atrelado ao serviço. E aqui o autor uniu, né, o serviço à questão do dom ministerial, porque esse dom ministerial, na verdade, ele é para servir. Mateus capítulo 20, versículo 20. Então, eu vou ler o 20 por causa do tamanho do vídeo. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe pedido. E ele lhe disse: que quereis? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Olha que pretensão, né? Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu de beber? E ser batizado com o mesmo batismo que eu sou batizado? Disse-lhe eles: podemos. E disse-lhe ele: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai tem preparado. Eita! Isso quer dizer que quando os dons de Deus não são escolhidos por nós. É Deus que escolhe. Aí você às vezes critica: por que fulano? É Deus, vai falar com Deus. Vai falar com Deus, é dom de Deus. Compete ao Pai, né, ao Espírito Santo que concede. Aí ele vem dizendo que fique bem claro que o recebimento destes dons não faz com que o receptor se torne melhor ou superior aos outros crentes. E é isso que a gente está acostumado. Presta atenção, vou perder um tempinho agora aqui. A gente está acostumado a achar que os dons são por merecimento, ou seja, o batismo é por merecimento. Por quê que as pessoas pensam isso? Porque a gente diz: busca o batismo que você vai receber. Então o crente entra nessa frenesi de buscar e recebe. Então ele começa a achar que o batismo é porque ele mereceu, porque afinal de contas ele buscou. E aí tem os dons, você fala assim: não, busca o dom. Aí você busca ir lá e recebe. E aí você começa a achar que o dom foi porque você mereceu, ou porque aquela pessoa mereceu. Mas na verdade, não é porque você buscou o batismo que você foi batizado. Tem muita gente que é batizada e nem sabe o que é batismo. Foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, batizou, ele nem sabia. Quando viu, estava falando em língua. Ele não buscou. Né? O fato da gente buscar não quer dizer que Deus vai nos dar.
Tem muitas pessoas que vão buscar a vida inteira e não vão receber. Tem muitas pessoas que vão buscar o batismo, vão buscar os dons e por algum motivo que a gente não sabe nessa terra, porque nós não temos o conhecimento da medida do varão perfeito ainda, porque estamos limitados pela carne, não sabemos. Mas existem pessoas que vão viver assim. Então será que essa pessoa que busca... Uma irmãzinha falou isso comigo no comentário: pastor, eu não recebo. Eu tenho que ter vergonha de dar aula porque eu não recebo. Eu disse: não, minha irmã, o fato de você ser batizado ou não ser batizado não infere na questão da salvação. O Emery diz aqui, não é o caso de sermos um melhor do que os outros, porque aquele que buscou, recebeu. Não, isso é dom de Deus. Você pode buscar, mas o dar está na mão de Deus. Eu posso pedir, mas o conceder, o agir, o querer, o efetuar estão nas mãos de Deus. Portanto, não é porque eu busco mais, mas é tudo pela graça. Então, então, infelizmente, nós entendemos erradamente que isso é por merecimento. E não é. Então, como a gente acha que isso é por merecimento, e se alguém tem o dom, nós então começamos a achar que aquela pessoa, então, ela é salva, porque ela merece, afinal de contas, ela recebeu o dom. E uma coisa não tem nada a ver com o outro. Nenhum desses dons espirituais que nós aqui falamos, ensinamos, ele tem a ver com salvação. Eles têm a ver com serviço, com edificação, com crescimento, com a maturidade, tem a ver com o crescimento de si, crescimento da igreja, para tudo, menos para a salvação. Portanto, não ache que uma pessoa que tem o dom, uma pessoa que exerce o dom está salvo por conta disso, porque não está. Ou porque ela é melhor que outra pessoa, porque não está. Você não é. E você que tem o dom, não se acha melhor do que outra pessoa. Não, eu sou vaso. Né? O irmão falou outro dia, em São Paulo tem encontro dos vasos, né? Encontro das tochas, encontro não sei o quê. Não, só entra vaso aqui. Aqui bota vaso de honra, aqui bota vaso dourado, aqui bota vaso de prata. O apóstolo Paulo falou que a gente é vaso de barro, irmão. A gente é vaso de barro. Mas enfim, o que acontece é que essas pessoas se acham às vezes melhores que as outras, porque tem o dom. Se esquece que o dom não é por merecimento, é pela graça de Deus. O dom é pela graça. Muito bem. Então, não há de você achar que a pessoa que tem o dom é melhor do que a outra. E você que tem o dom não se ache melhor do que o outro, porque muitas das pessoas que você vê que exerce o dom, seja ele ministerial, de serviço ou espiritual, naquele dia vão ficar de fora. E você vai falar assim: mas como é que pode? Fulano era uma bênção, ciclano fazia isso, fazia chover, fazia fogo cair do céu. É porque Deus, por sua misericórdia, estava lhe dando uma oportunidade para que se convertesse. E talvez aquilo que ele falasse fosse mais para ele mesmo do que para aqueles que o ouviam. Todos ouviram, mas ele não. Ele ensinou, mas não cumpriu. Ele falava, mas não praticava. E como uma casa na areia, foi derrubada. Ou seja, naquele dia não estará lá. O céu é lugar de surpresa. Digita aí: o céu é lugar de surpresa. Aí o bispo Abner fala aqui sobre a graça. Leia esse comentário, ele falando sobre que tudo que nós recebemos é pela graça, e a graça que capacita para diferentes funções e trabalhos para desempenhar na igreja. O termo aqui não é uma referência à habilidade natural ou dom no sentido cristão, é uma concessão sobrenatural de Deus sobre nós, né? Nós vimos também que o que é dom natural. Dom natural é aquele que você nasce com ele. E que são dons espirituais. 1.3. Cristo repartiu os dons com os homens. Quanto mais estudamos sobre os dons ministeriais, mais apreciamos as riquezas da graça e da sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo. Observamos, à luz das Escrituras, que Ele aqui distribui estes dons para capacitar os crentes para que estes desenvolvam espiritualmente de modo a fortalecer a unidade do corpo de Cristo. Desse modo, todo aquele a quem o Senhor escolher como instrumento e lhe conceder os dons para o ministério deve servi-lo diligentemente, ou seja, positivamente, constantemente, com força, com vontade, buscando compreender o que ele pode fazer para o crescimento e a edificação da igreja. Tópico 2, vamos ver a distribuição dos dons. E você que está com a gente, não esquece também aí de fazer os nossos cursos. Curso para professores de escola bíblica dominical. Deixa eu fazer, é a hora do meu comercial, é a hora do meu merchan.
Então, olha, curso para professor de escola dominical. Você que é professor, você tem que saber o que é uma escola, como montar uma escola, como ser superintendente, como fazer um plano de aula, essas coisas todinhas. Tem curso Conhecendo o Espírito Santo. A gente está na reta final, última semana já, postando ali a última aula para encerrar o curso. Você que se inscreveu, eu estou acompanhando lá e você só assistiu uma aula, não pode não. Vai lá e assiste o restante, estou te esperando lá. Curso para Apocalipse. Curso do Apocalipse é mais longo, 15 vídeos, mas vale a pena. Completa o seu curso. Certificado online. 100% das aulas online, você paga no Pix, no boleto, no cartão, no que você quiser. Só não deixa de fazer o curso, que vai ser bênção para a sua vida. Inclusive tem curso para obreiros também, onde está falando sobre o dom ministerial, e tem aí o curso de Ezequiel. Vamos lá? No tópico 2, ele vai falar agora de mais abordar quais são esses dons, que você deve estar se perguntando assim, quais são esses dons ministeriais? O pastor falou no começo, fez a introdução e não falou, mas se você é meu aluno, sabe que lá atrás eu já falei desses dons ministeriais aí, você já sabe. Hoje é só vamos aprofundar neles. É para aprender você aqui comigo, você ficar mais. Eu gosto da sua presença aqui pelo canal. Quando você vem, eu fico feliz. Não tira do vídeo não, continua aí. 2.1. Apóstolos enviados pelo Senhor. Então, epa, achei um dom. Apóstolo. A palavra apóstolo constitui aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Segundo Wycliffe, o termo grego apóstolo se origina do verbo apostolein, se quer em inglês, apostolein, que significa enviar, remeter. Os dons do ministério de Cristo, diz assim, existe ainda hoje o ofício de apóstolo? Ele pergunta, em 1 Coríntios 18 diz que Deus estabeleceu este ministério dentro da sua igreja. Efésios 4, 11 e 13 reafirma que foi concedido para edificação, até que chegamos à unidade de um homem perfeito. A partir desses argumentos, o destacado escritor, ou seja, o Wycliffe, ele afirma haver base para o exercício, de certa forma, do ofício apostólico em operação no corpo de Cristo. A Bíblia apresenta homens de Deus que também foram considerados apóstolos, além dos 12. Então, vamos lá. Apóstolo é aquele que aprendeu com alguém. Apóstolo é aquele que aprendeu com alguém. Ok? E quando você está aprendendo com alguém, você é um discípulo. Ok? Então, por exemplo, Jesus era um mestre. Os 12 eram discípulos. Ou seja, eles eram discipulados pelo mestre Jesus, pelo rabino, ou pelo rabi, mestre. Então eles eram 12, estavam na escola de Jesus, aprenderam com Jesus, viveram com Jesus. Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. E agora aqueles 12 se transformaram em apóstolos. O que o apóstolo faz? Ele ensina aquilo que ele aprendeu com o mestre. Ok? Então o apóstolo é aquele que ensina aquilo que ele aprendeu com o mestre. A partir desse momento, os 12, que agora não eram mais 12, e sim 11, porque um se matou, que foi Judas, se transformaram em apóstolos. Aqueles que são enviados para levar a mensagem do mestre que não está mais entre nós. Ok? Então, a Bíblia diz que ainda existem esses apóstolos, que somos nós. Nós aprendemos com Jesus, você pode ter aprendido com Jesus e, de certa forma, você agora está levando a mensagem do Mestre. E são pessoas que são mensageiros, ensinam aquilo que aprenderam de Jesus. É o dom do apostolado. Amém? Não é um cargo. Ah, fulano apóstolo, não é isso. Não é isso. Ah, fulano é apóstolo. Não. É alguém que tem esse dom de mensageiro de Deus, de discipulador também. Ele agora vai fazer outros discípulos. Tá, então esse é o apóstolo. É raro a gente encontrar, mas tem. Por que esses dons às vezes são raros? Porque a igreja, às vezes, ela vai ficando tão engessada, ela vai ficando tão, como é que eu vou dizer, engessada, enraizada, que há pouca liberdade para a operação do Espírito Santo, há pouca liberdade para a ação individual dos membros, né? A Assembleia de Deus ainda é a igreja mais democrática que eu vejo ainda hoje, tá? Porque ainda tem grupos, tem departamentos, nesses departamentos tem lideranças, tem oportunidade, a pessoa fala, canta, todo mundo basicamente tem oportunidade.
Uma pregação pentecostal, a igreja prega praticamente junto com o pregador. Eu gosto de pregar junto com a igreja. Eu peço, a igreja venha comigo, né? Ela ajuda o pastor a pregar. Mas cada vez mais ela está se enrijecendo, né? Com os cargos, com atribuições, com trabalhos, com horários limitados. Não que isso seja ruim, não que isso seja ruim, é necessário. Mas, de certa forma, você tem que convir comigo que isso vai dificultando o trabalho, vai enrijecendo o trabalho, não deixando espaço para a manifestação sobrenatural do Espírito Santo, a manifestação de vários dons. E agora, com o advento da neopentecostal, está mais centralizado ainda. Você já percebeu? Não tem mais departamento, não tem mais grupos, uma pessoa só prega, um grupo só canta, né? E tem aquele negócio enrijecido, metódico, cada vez mais e menos espaço para a operação desses dons. Talvez seja por isso que nós não estamos amadurecendo. A igreja brasileira não amadureceu. Pelo contrário, parece que ela voltou no tempo. Quando eu vejo situações aí, aberrações acontecendo no seio da igreja, eu fico me pensando o que aconteceu com a igreja do Senhor Jesus, que nos anos 70, nos anos 60, 70, 1911, aliás, vamos voltar lá atrás, né? 1911, 1920, 1930, anos 70, anos 80, ela era um exemplo de organização, de entendimento, de maturidade, de crescimento. O mundo louvava. Hoje em dia não é mais assim. Por quê? Talvez porque não estamos deixando espaço para essas operações necessárias. Por exemplo, se surgir algum irmão na sua igreja lá falando assim, não, eu quero também evangelizar e eu quero discipular alguém, será que ele vai ter espaço? Será que vão deixar? É algo que você reflete, porque a escola bíblica é um local de reflexão. É o local que o seu aluno pensa. Não pense você que o seu aluno não pensa. Hoje o povo pensa. O aluno pensa, ele reflete, ele lê jornal. E quando você fala para ele não ler tal jornal, ele fala, por que você não quer que eu leia tal jornal? Eu quero ler. Eu quero saber o que tem aí que não pode ver. Desperta a curiosidade. Então ele vai ler, ele vai procurar, vai furar a bolha. Então, isso é importante. Será que ele vai ter espaço? Vai falar assim, não, você não pode esse apóstolo nada, não, aqui não. Eu não estou falando nem que dá cargo, só deixar ele trabalhar. Não vai deixar. Talvez não deixe, né? 2.2, vamos lá, Júlio, vamos lá. Profetas, portadores da mensagem divina. Entendemos que o profeta do Novo Testamento não tem a mesma posição de destaque no Antigo Testamento. Tudo bem. Em sua carta aos Efésios, quando Paulo apresenta os chamados dons ministeriais, vemos que os profetas ali citados são nivelados àqueles que pregam a palavra de Deus. No Novo Testamento, os profetas eram aqueles que pregavam a palavra de Deus, impulsionados pelo Espírito Santo, cooperando assim com a edificação da igreja. Veja aqui um profeta, né, no Novo Testamento. Atos 13, 2. Olha só o que diz a Bíblia em Atos 13, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Paulo e Barnabé para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Né? Então aqui havia profetas. Isso foi na igreja de Barnabé, a igreja de Antioquia, uma igreja multicultural. Olha só, 13:1 na verdade, a referência mais correta, 13:1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então olha só que confusão, né, de gente, muita gente, de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é diferença, e profetas. O que é esse profeta? Eles agiam visando contribuir para o corpo de Cristo prosseguisse com a maturidade espiritual, porque são os profetas que vão falar, não, esse homem aí, separa Paulo e Barnabé para a obra missionária, por intermédio do ensino, da interpretação da palavra de Deus e sua aplicação. Um profeta. Profeta não é necessariamente aqui aquele que vai ser tomado em profecia. É aquele que vai anunciar a palavra. Ele é um profeta. A igreja, você pode ter, uma voz profética. Você, muitas das vezes, talvez tenha recebido uma voz profética sobre a nação. Essa voz profética é o quê? É anunciamento da palavra, anúncio da palavra, é uma profecia. Sabe quando a gente via aquelas pessoas na praça pregando, né? Aquele externo amarrotado, pregando a palavra? Aquilo é um profeta, ele está profetizando ali, ele está falando, né, das coisas de Deus. Não se esqueça que o profeta do Antigo Testamento ele não estava aliado ao poder, ele não comia na mesa do rei. Para ser profeta, você tem que sair da mesa do rei. O que significa isso? Enquanto a igreja, enquanto instituição, querer ficar na mesa do rei, ela perde a sua autonomia para ser voz profética.
para denunciar o pecado. E aqui denunciar, que eu digo, não é denunciar no função de acusação à pessoa, mas às práticas. A fome, a miséria, a injustiça, a crueldade, o racismo. Como é que a gente denuncia isso? Como é que a gente fala disso para a sociedade? Como é que a gente mostra isso? Precisa da voz profética. Mas nós estamos calando os profetas. Ou os profetas eles estão desviados para a mesa do rei. Eles estão agora profetizando para o rei. Então eles não perdem a autonomia. Então, isso é um dom de profeta. Tem pessoa na igreja que tem esse dom, sabe? Ele quer ficar calado e tudo, mas ele não consegue. Eita, não vou nem mexer com isso aí. Porque ele é aquele que vai estar ali, ó, muitas das vezes com uma palavra profética. Essa palavra profética também, ela pode ser uma palavra revelada também, sabe? Alguém pode liberar uma palavra profética na hora da pregação. Vamos lá, uma pessoa, o pastor ele pode liberar uma palavra profética, quem sabe ele não tem um dom de profecia, quem sabe o dom de pregação também não é o dom de profecia, porque ali ele está anunciando a palavra de Deus. Profeta é aquele que ouve a voz de Deus e transmite para o povo, e não é o que o pregador faz? A gente não precisa entender profecia só naquele padrão. Eis meu servo, eis que te digo, né? Eis que a minha graça vos basta, eis não sei o quê. Você não precisa nem falar assim às vezes, mas está falando, mas é um profeta. Mas isso é dom, não é todo mundo que recebeu o dom de profeta. Amém? Isso é um dom. Esse dom é para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. O apóstolo é para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Terceiro, aqui é evangelistas. Portadores da boas novas. A palavra evangelista vem no grego evangelistes. Eu entendia que era evangelion, né? Mas evangelion é evangelho, né? Na verdade, evangelistes é o aquele que evangeliza. Mensageiro do bem, mensageiro de boas novas, né? Da boa semente, vou fazer aqui meu comercial. O dom ministerial de evangelista consistia em proclamar a palavra de Deus em viagens e em lugar por onde quer que o Espírito Santo enviasse. Esse dom caracteriza o evangelista, possui uma capacitação especial para conduzir as pessoas para Cristo e depois agrupá-las em almas que aceitavam a mensagem. O apóstolo Paulo era o evangelista. 1 Coríntios 1,17. Vamos lá ver. 1 Coríntios 1, versículo de número 17. Porque Cristo enviou-me para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Antigamente, talvez você esteja mais novo, mas antigamente se fazia assim. Enviava-se obreiros para uma região, ele ganhava as almas ali e depois ele saía. Ele fundava uma igreja, um pequeno núcleo de fé, e depois ele saía, ele não ficava pastoreando, porque se entendia que ele não foi chamado para pastorear, às vezes ele foi chamado só para evangelizar, e aí depois se enviava alguém para ali para pastorear, para cuidar daquelas ovelhas, porque nem sempre quem tem o dom de pastorear também tem o dom de evangelizar. Então isso é importante ter na nossa igreja pessoas evangelistas. Não confunda com cargo de evangelista, que é mero cargo eclesiástico, né? Para ali funcional. Mas existem na igreja, na membresia da igreja, pessoas que têm um dom de evangelista. Ele ganha a alma fácil. Ele consegue viajar, ele não precisa nem viajar, lá da sua casa ele junta 4, 5 pessoas, bota um culto doméstico na casa dele ou na casa de alguém, ele domina ali, ele ganha a alma, ganhador de alma, um evangelista. Isso é um dom, não é todo mundo. Tem gente que tem vergonha, tem gente que não sabe falar, tem gente que fica, né? E tem gente que ao invés de ganhar atrapalha, ao invés de ganhar perde. Não, mas o evangelista não, ele tem esse dom de chegar, de se comunicar, de trazer as pessoas, ele funda aquele grupo, mas não no interesse dele ser o pastor. Hoje em dia as pessoas abrem igreja para ser pastor. Não, eu quero ser pastor. Não concorda com alguma coisa e vai fundar a sua própria igreja. As igrejas hoje nascem de divisão, né? Nasce mais daquela divisão. Por isso que eu falei que Deus não faz essa conta de diminuir, de dividir. Não concordo com o líder fulano, agora vou fundar outra para mim. Aí você vai, arrebanha algum grupo de pessoas, daqui a pouco alguém se levanta lá e fala assim, também não concordo contigo não, vou fundar a minha igreja. E é por isso que está cheio de igreja por aí. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando, ele é um evangelista, e é bom que tenha na igreja uma pessoa evangelista, que no corpo de Cristo, um evangelista mesmo, nato. E esse evangelista, ele não quer ficar ali dirigindo, não quer, vou fundar uma igreja, não. Tem nem de ser pensamento de fundar a igreja, de ser pastor ali, de ficar comandando e liderando os povos. Não, ele só quer ganhar almas para Jesus. Bom era quando a igreja tinha
esse pensamento. Aliás, tinha não, né? Tem. A gente não pode cair no erro de achar, né, que a igreja não tem esses dons, isso acabou, não tem mais, eu não vejo acontecer, a igreja mudou. Não é isso. Essa palavra derrotista, você como professor e eu, não podemos trazer para a igreja. A igreja continua firme. Ela é a noiva de Cristo. Ela não está dividida. O grupo pode estar dividido, mas a igreja ela é uma só. Há um só corpo, um só batismo, uma só fé. E pode ser que eu não veja aqui, mas na tua igreja talvez tenha. Pode ser que você não veja na sua igreja, mas na minha tem. Pode ser que na nossa igreja não veja, mas na do lado tem. O corpo de Cristo é maior do que a minha congregação, do que a minha denominação. Então, esses dons, eu acredito, ainda são atuais e tem pessoas que têm. Muito bem, vamos lá. Hein? Então, primeiro dom apóstolo, segundo dom profeta, terceiro dom evangelista. Variedade de dons multiformes de Deus. Aí vem os pastores. A David Lean fala que existem muitos dons, como eu falei semana passada, lembra que tem dons que a gente nem imagina. Ele diz assim, ó, existem muitos dons e nenhuma das listas visa ser exaustiva, ou seja, ela esgota. 21 deles são listados no Novo Testamento. Todos são complementares entre si. Nenhum é completo em si mesmo. É por isso que causa dúvidas. Fala assim, poxa, mas evangelista não é parecido com apóstolo? Apóstolo não é parecido com profeta? Por quê? Porque eles se complementam. E por que eles se complementam? Para ninguém se achar. Para ninguém achar que eu faço o que eu sou. O evangelista precisa do apóstolo, o apóstolo precisa do profeta, o profeta precisa do evangelista, cada um faz uma parte. Então isso é muito interessante. Aí ele diz assim, o fato de nenhuma pessoa ser autossuficiente leva à interdependência, ou seja, como eu preciso de alguém, eu preciso. Eu tenho o dom de pastor, mas eu preciso de alguém para lá evangelizar. Eu posso ser o evangelista, mas preciso de alguém para ser o profeta que vai anunciar ali as boas novas. Então, visitar as pessoas, tem gente que não tem dom, não consegue ir no hospital, não consegue ver. E aí, como é que faz o corpo? Um precisa do outro. Ninguém é autossuficiente. Eu posso fazer tudo sozinho, eu vou dar conta de tudo sozinho. 3.1. Pastores responsáveis por conduzir o rebanho. Ó, achamos aqui o quarto dom. Foi o primeiro apóstolo, profetas, evangelistas e pastores. O dom de pastorear se desponta quando pela capacitação pelo Espírito obreiro levantado por Deus. Aí o que o pastor faz? Resguardar, proteger, conduzir, cuidar da sã doutrina, refutar as heresias, ou seja, ensinar, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. 2 Timóteo 2,7 vai dizer para a gente o seguinte, considera o que digo, porque Deus te dará entendimento. Não, desculpe, é Tito, irmão. Tito 2,7. Em tudo que dá, por exemplo, dá boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal a dizer de vós. Essa é a palavra do pastor, né? O pastor faz isso. Ele guarda, protege, conduz. Por isso que Jesus disse, eu sou o bom pastor. Então, pastorear é isso, é cuidar. Então, muitas vezes a igreja sofre porque tem alguém lá na frente que não tem o dom de pastorear. Porque pastorear não é administrar. Ele pode ser um bom administrador, mas é um péssimo pastor. Ele pode ser um bom administrador, tomar conta das obras, das contas, mas ele não sabe cuidar de gente. Não vai dar certo. Tem que se cuidar de pessoas. Temos que colocar as pessoas nos lugares certos. Por outro lado, tem muita gente que tem o dom e não tem oportunidade. Tem muita gente também que tem o dom e às vezes se acomoda, falando assim, não tem oportunidade, ninguém me vê, o pastor não me viu. Não é o pastor que tem que te ver. Não é a igreja que tem que te ver, é Jesus que tem que te ver. Se Jesus te deu o dom de pastorear, pastorei. Ou seja, pastor, como que eu vou exercer esse dom? Vou bater de frente com o pastor? Não. Tem um pastor lá, Deus trabalha com a hierarquia, Deus trabalha com a organização. Deus não vai levantar um outro pastor dentro de uma igreja. Não, aquele pastor lá não foi... Porque primeiro que nós não podemos julgar quem foi chamado ou não foi chamado, porque quem chamou foi Deus. Olhar para quem está na frente e falar assim, ele não foi chamado, ele não tem o dom de pastor, eu tenho. Então Deus me deu o dom, então eu vou me levantar aqui como pastor também. Não, Deus não trabalha com a divisão. A gente já aprendeu aqui, Deus não está nesse negócio. Então, pastor, como é que eu vou exercer meu dom? Ajudando o pastor. Sendo um administrador, um coadjutor do pastor. Sabe, como é que você faz isso?
pega as pessoas e fala, vamos pro culto. Ah, não sei o que é o pastor. Vamos pro culto, irmão, vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus. Não, fulano, senti sua falta. O que você está precisando? Vamos conversar, vamos sentar. Olha, cuidado com as más influências. Lembra do dom de exortação? O dom de exortação tem uma ligação muito grande com o dom de pastor, porque esses dons, eles são que interdependentes, eles estão ali e se relacionam uns aos outros. Então por isso que muitas vezes a pessoa pode ter mais de um, né? Porque isso é necessário para a obra do mestre. Então você pode exercer o seu dom sem a questão de ter um cargo pastoral, né? Você, às vezes a irmã tem um dom ali na CIB, está lá trabalhando, está agrupando as irmãs, não foi reconhecida pelo homem. Problema, o importante é que você está fazendo a obra, a sua chamada. Cabe ao pastor a responsabilidade de alimentar as ovelhas com a palavra. Assim, através do ministério pastoral, o ministro conduz as ovelhas, nutrindo com alimento. E aqui ele está falando de pastor mesmo, aquele que foi consagrado ao cargo pastoral. E cabe a esse que foi consagrado, tendo dom ou não, aí já é outra história, ele tem que alimentar, ele tem que fazer, ele tem que cuidar. Ah, eu fui consagrado pastor, mas não tenho dom. Ora, você tinha que ter visto isso lá atrás, porque agora você tem que cuidar do povo, nutrindo com alimento sadio e consistente através da palavra de Deus. Para ampliação da igreja. Tanto para exercer sua função é necessário e absolutamente manter o seu relacionamento com o bom pastor. Quem é o bom pastor? É Jesus. Jesus falou assim, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você conhece alguém que dá a vida por alguém? É por sinal que ele tem o dom aí do pastor. Aí o bispo Abner diz que os pastores e mestres eram dons distintos na igreja primitiva. Em nossos dias, o ministério pastoral tem sido confundido com o de mestre, porque ambos estão muito próximos da administração do ensino cristão. O pastor do rebanho de Deus é o homem que leva o seu coração ao povo a Deus, que o alimenta com a verdade, que vai em busca quando se extravia, que o defende contra tudo e o que pode ferir ou destruir a sua fé. Então esse é o pastor. O mestre é aquele que ensina. São coisas diferentes, mas se complementam, né? Ou seja, pode ser que eu tenha seja um pastor, mas também saiba ensinar. Mas eu conheço pessoas que são só mestres, são palestrantes, são pregadores, fazem seminários, mas não dirigem igreja, porque não tem o dom para pastorear. Você está entendendo como é que funciona? 3.2. Doutores. Aqueles que ensinam as doutrinas cristãs fundamentais. Aquele que possui este dom consegue obter revelações do Espírito Santo de forma detalhada da palavra de Deus e vai falando tal. No Novo Testamento, os doutores incluíam e ajudavam a aplicar a revelação de Deus à igreja. Muito importante atentarmos para o fato de que o ensino no contexto do corpo de Cristo requer dom concedido por Deus. Romanos 12, 6, 7 diz, segundo a graça que nos foi dada. 1 Coríntios 12, 28, pois Deus na igreja, ou seja, Deus concedendo, né? E a ele mesmo deu profetas, pastores, doutores, portanto não basta ter o dom natural de ensinar. Entre os dons, aí o comentário aqui para o professor. Renovato diz, entre os dons ministeriais concedidos por Deus para edificação e aperfeiçoamento dos santos, nas igrejas locais, está o de doutor e mestre. Não é um dom muito reconhecido, em geral, nas comunidades cristãs, por falta de entendimento acerca do seu valor e do preconceito contra esses termos. Aqui foi falado que são pessoas que têm revelações sobre a palavra de Deus, mas eu vejo diferente aqui, nesse ponto aqui. Eu vejo além, não é diferente, eu vejo além. Porque aqui seria revelação, são pessoas que têm a revelação sobre as Escrituras, que a gente já viu lá atrás, dom do conhecimento, né, o dom da palavra de sabedoria. Mas aqui o mestre é aquele que Deus chamou para estudar. Deus deu a ele um desejo para estudar, para conhecer a Escritura, para fazer seminário, para buscar, e ele sabe ensinar, esse é mestre. Esse é o dom de mestre, não é todo mundo. Tem gente que não gosta nem de ensinar, tem gente que só vai ali, ele não quer ser professor. Ele vai, faz o seminário dele, tá bom para ele, tá muito bom, já aprendeu. Tem outros que até sabem, mas não sabem ensinar. Ele adquire o conhecimento, faz os cursos, estuda, mas não consegue transmitir. Mas tem pessoas que sabem ensinar. Isso é dom. Acho que todo professor, ele tem também o dom de doutores e mestres. Pena, como diz aqui, né, que são desprezados, como diz o Elinaldo Renovato. Há muito preconceito em relação ao mestre e ao doutor, né? Talvez porque o nosso conhecimento, nosso povo é muito baixo. Assim, muitas pessoas não têm conhecimento. Por exemplo, quando fala, fulano é doutor, as pessoas nem imaginam, né, o que é um doutor. Por exemplo, eu sou doutor em história, mas a maioria das pessoas que eu conheço, na
na minha comunidade, onde eu moro, que me viram quando era pequeno, não fazem a mínima ideia do que é um doutor, da importância de ser um doutor, do que eu passei para ser hoje um doutor, para ter meu título de doutor. Até mesmo no meio evangélico. As pessoas olham assim, acham até bacana, mas não sabem o que é necessariamente o doutor, né? O que eu passo e qual é o meu grau de conhecimento. Há muito desconhecimento, né, em relação a isso. E outras pessoas olham até com preconceito. Porque, né, a letra mata, o espírito edifica. Já viu essa história? A letra mata, o espírito edifica. Ou seja, uma interpretação completamente errada. Não é isso que a Bíblia está falando, que o conhecimento, que estudo mata. Está falando que a letra mal aplicada, que a letra sem vida, que a letra vista sem interpretação do amor é que mata. Né? Mas não é a letra do estudo, não. Pelo contrário, o estudo ele é necessário. Né? O apóstolo Paulo falou certa vez que tudo que ele tinha, todo o conhecimento que ele aprendeu, ele colocou como esterco, né? Diante de Cristo Jesus, diante de tudo que ele recebeu. Isso não quer dizer que ele desprezou, não. Isso quer dizer que o que é o esterco? Né? O esterco é que aduba a terra, aduba a semente. Então o esterco é muito necessário. O que o apóstolo Paulo está falando? Olha, gente, hoje eu estou viajando, hoje eu estou pregando, mas ele tem um conhecimento anterior ao aceitar Jesus. Ele é um dos homens mestres, também um doutor, mestre que aprendeu com o doutor Gamaliel, um homem que era doutor da lei, um homem que conhecia a lei de trás para frente, de frente para trás. Foi ali que o apóstolo Paulo aprendeu. Então ele tinha um conhecimento do grego, tinha um conhecimento do hebraico, tinha conhecimento de literatura, de filosofia, do mundo que ele vivia, um homem que tinha uma visão ampla. Quando ele aceitou a Jesus, logicamente, esse conhecimento não foi mais tão necessário, ou seja, não foi fundamental, mas ele foi completo pela revelação que Deus deu a ele. Então, juntou a revelação sobrenatural do Espírito Santo com o conhecimento que ele tinha, ele começou a entender a salvação, a justificação, e aí escreveu tantas cartas para nós. Mas por quê? Porque é um homem que estudou. Então, esse dom ele é muito necessário ainda nos dias de hoje. Pena que poucas pessoas conhecem e poucas pessoas estimam. Se você é um professor de escola dominical, eu acho que você tem um dom aí de doutor, de mestre, porque você é que ensina. 3.3. Outros dons ministeriais a serviço da igreja. O apóstolo Paulo, assim como fez com a igreja de Éfeso, de igual modo apresenta à igreja de Corinto uma relação de alguns dons e acrescenta outros. A saber, apóstolos, profetas, doutores, milagres, curas, socorro, governos e variedade de línguas. O apóstolo Pedro também enfatiza que a vida dos discípulos de Cristo é marcadamente caracterizada pelo serviço aos outros e, para tanto, a multiforme graça de Deus opera na vida de cada um deles através da dinâmica dos dons segundo a necessidade que vão surgindo. O Espírito Santo não está limitado a uma rígida lista. Ou seja, só existem esses dons? Não necessariamente. A gente não pode achar que só existem esses dons. Como a lei falou agora em 1 Coríntios 12, do 27 ao 28, aparece a quarta lista. Né, que apóstolo, profeta, doutores, milagres, curas, socorros, governos e variedades. E é impossível que essa quarta não seja nem uma quarta lista. Por isso que tem muitos que não consideram nem como uma lista, porque eles entendem que apóstolo já está na outra, profeta está nas duas, doutores está nessa de ministerial, né, dos ministérios, doutores, e milagres está lá nos dons espirituais, e cura está nos dons espirituais, socorro está no dom de serviço, governo está no dom de serviço, e variedade de línguas está nos dons espirituais. Então muitos nem consideram esse terceiro grupo como um grupo, por isso que a gente só divide em 3. Mas isso não quer dizer que só existam esses 3 grupos. Pode ter muitos mais. Nós não podemos limitar a ação do Espírito Santo. Por exemplo, um dom que eu acho que é um dom espiritual que a gente não... O dom de ouvir. Não está na Bíblia, mas tem que ter dom para ouvir, porque tem gente chata. O apóstolo Pedro também enfatiza. O que você acha aí? Comenta aí. O apóstolo Pedro também, só para fazer você rir, para você não ficar muito tenso. O apóstolo Pedro também enfatiza que a vida dos discípulos de Cristo é marcadamente caracterizada pelo serviço uns aos outros. Aqui eu já li, o Espírito Santo não está limitado a uma rígida lista. Sua operações, manifestações ministeriais são diversas e surpreendentes, sempre em consonância, isso é importante, com a palavra de Deus. Não vai inventar nada da sua cabeça. Bom, conclusão.
Conforme foi possível apurar, os dons ministeriais são amplos e capacitam a cada crente, dando-lhe recursos para poder servir ao Senhor e à sua igreja, para que esta cresça gradativamente. Bem, eu vou ficando por aqui. Não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim, sempre tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo.